certa forma, impactar na corte. E o outro processo, que pode interferir, aí não na decisão do STF, mas numa eventual até soltura de Bolsonaro no futuro, é a eleição presidencial do ano que vem. Tá aí. Né? Ano que vem tem eleição. Lula está mal nas pesquisas, né? Há uma dificuldade grande no aspecto eleitoral. A direita tem alguns nomes colocados. Bolsonaro está inelegível, mas tem nomes de aliados como, por exemplo, Tarcísio, que se especula, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior, Caiado. Então, vencendo o nome da direita, para tentar pautar uma anistia que beneficie Bolsonaro, é um pulo. Até porque Bolsonaro condicionará o apoio dele à presidência da República no ano que vem a alguém que, eleito, anistie Bolsonaro pelas condenações que o STF fará a ele, por crimes que o STF imputará a ele. Mas a anistia tem que correr no Congresso. Para correr o Congresso, tem que convencer Hugo Mota. Mas essa anistia do Congresso nada tem a ver com a anistia que poderá existir em 2027. Importante botar. Até porque a anistia de Hugo Mota, que está em discussão na Câmara hoje, não vale para Bolsonaro. Ela vale para os manifestantes do 8 de janeiro, não para Bolsonaro. Então essa anistia não impacta. Mesmo que ela seja aprovada, não impactaria Bolsonaro. Poderia impactar no sentido de a defesa argumentar, olha, se os manifestantes foram anistiados, então Bolsonaro também tem que ser. Mas não que isso seja diretamente uma condicionante para que ele seja perdoado. Então, assim, o cenário é muito... Tem caminhos diferentes. E Bolsonaro está conseguindo, pelo menos na seara internacional, que é importante. A gente lembra que o próprio presidente Lula, por muitos anos, insistiu nesse cenário internacional, né, de que seria alvo de perseguição política, né, e veja o que aconteceu. Né, o processo foi anulado, se elegeu o presidente da República, foi vitorioso. Então a história no Brasil, ela mostra que os caminhos podem ser, às vezes, dignos de roteiro de cinema. É uma novela. É isso. Então vamos acompanhar os desdobramentos. Né? A tensão está aumentando. O Itamaraty deve ter uma atuação mais ostensiva. Eu conversei hoje com embaixadores do Itamaraty e eles dizem que já vem atuando informalmente junto à Casa Branca, inclusive junto à Organização dos Estados Americanos, a OEA, que fará o relatório sobre Alexandre de Moraes. Nossa, ainda tem essa. Tem o relatório da OEA sobre Alexandre de Moraes. A gente lembra que a Organização dos Estados Americanos, composta por 33 países, esteve aqui no Brasil, conversou com o Bolsonaro, conversou com Alexandre de Moraes, com políticos de oposição, com políticos governistas, e vai produzir um relatório de impacto internacional, de reverberação internacional, para dizer se Alexandre de Moraes, na opinião da OEA, cometeu arbitrariedades ou não. Esse relatório pontuando arbitrariedades de Moraes, Donald Trump vai para cima com tudo, porque é o elemento que falta para ele sancionar não apenas o ministro, como também o próprio governo Lula, que estaria, na visão da Casa Branca, em conluio para uma perseguição política no Brasil, na visão de Elon Musk, na visão do que ele conversa com Donald Trump. E esse relatório da OEA pode embasar o discurso de Donald Trump para impactos mais fortes contra o Brasil, impactos que iriam além da divulgação de nota oficial, como a gente viu hoje, pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos se manifestando sobre o ministro Alexandre de Moraes. Olha, vou aproveitar que o Capelli está aqui, que ele falou do Supremo Tribunal Federal. Eu ia falar a respeito da Polícia Federal, que o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, foi até o Supremo Tribunal hoje, mas o assunto agora não é ele, eu vou deixar para depois. O assunto é, o advogado de Jair Bolsonaro esteve também hoje, mais uma vez, no Supremo Tribunal Federal, agora para falar com Alexandre de Moraes. Ele já esteve no STF ontem, para falar com o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, para falar sobre a questão de retirar 2 ministros do julgamento aí de Bolsonaro. Um deles seria Cristiano Zanin. A alegação é que os 2 ministros já teriam participado de julgamentos ou de ações contra o próprio Jair Bolsonaro. Então, esse é um dos pedidos da defesa de Jair Bolsonaro. Ou seja, dos 5 ministros que irão julgar Bolsonaro, porque o julgamento ocorrerá na primeira turma do STF, Bolsonaro já pediu o afastamento, o impedimento de 3. Isso. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Né? Ou seja, isso mostra claramente que o próprio ex-presidente acredita que não tem escapatória de fugir de uma condenação.
Né? Se ele pediu um impedimento de mais da metade, é porque ele está convicto de que será condenado. E aí eu faço um reparo aqui numa fala que eu disse anteriormente. Eu disse que dos 11 ministros da corte, apenas 2 absolveriam Bolsonaro, mas isso num cenário hipotético, porque Bolsonaro não será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não será julgado pelos 11 magistrados, tá? Ele será julgado pela primeira turma. Se fosse no plenário, seria a condenação por 9-2. Como ele será julgado pela primeira turma, portanto, serão 5 ministros que votarão. E aí, acredito eu até que será uma decisão unânime. Até os ministros que Bolsonaro não pediu afastamento, né, que acredito são Carmen Lúcia e agora está me faltando quem seria o... Fux. O Fux, exatamente, Carmen Lúcia e Fux. Talvez o Fux seja ali o que menos estaria disposto a uma sentença pesada contra Bolsonaro. Mas Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Moraes. E Alexandre de Moraes, esses aí, a opinião deles, até de conversas que eu escuto nos bastidores do Supremo, são de que há elementos para uma condenação pesada. Uma má sorte, né? Nenhum dos 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro estão aí na primeira turma. E Bolsonaro acredita que se fosse julgado pela primeira turma, pela segunda turma, ele seria absolvido. Porque lá estão André Mendonça e Cássio Nunes Marques, indicados por ele, e Dias Toffoli, com quem ele tem uma convivência também boa. Então ele acredita que se o julgamento fosse na outra turma, ele seria absolvido. E como será na primeira turma, a condenação é garantida. Mas, pessoal, isso não é uma escolha, não, viu? Não é uma escolha, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes jogar o julgamento para a primeira turma. Isso porque é a primeira turma, já por tradição no Supremo Tribunal Federal, que julga, então, ações penais, criminais. Não é a segunda turma, então, por isso, não é uma escolha aleatória de Alexandre de Moraes. Exatamente. A gente lembra também que Alexandre de Moraes é o relator do caso, né, do inquérito do golpe. Portanto, ele, como magistrado relator, é natural também que ele esteja à frente do processo do julgamento final sobre a questão. Tá aí, ó. Paulo Capelli deu uma aula para vocês de parte internacional, Donald Trump, Elon Musk, Jair Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal. Te agradeço mais uma vez pela participação com a gente. Eu que agradeço. Sempre muito legal participar aqui do Boletim. Até a próxima. Tchau, Neila. Tchau, tchau a todos.